Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui dar continuidade nesse nosso estudo que estamos tendo no livro de Daniel. Então vamos dar continuidade, estamos aqui na reta final. Hoje iremos estudar o capítulo 11. Então na última live vimos ali sobre o capítulo 10. Hoje vamos estudar o capítulo 11 e a última live da nossa jornada em Daniel será, então, o capítulo 12. Vamos, então, adentrar aqui ao capítulo 11. É muito interessante que na sua casa você esteja lendo Daniel, que você já tenha lido o livro de Daniel, para que você possa estar por dentro daquilo que nós estamos analisando aqui. Primeira coisa, então, do capítulo 11, que nós veremos aqui, o versículo 1 diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Então, o que é interessante, meus irmãos, quando nós estamos lendo a Bíblia? É fazer perguntas para o texto. O texto começa aqui dizendo, mas eu. Daí a pergunta é, quem que é este eu que está aqui? Às vezes, automaticamente, a gente fala, é Daniel que está escrevendo, mas não é Daniel. Às vezes nós lemos a Bíblia e a gente tem que lembrar que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha divisão de capítulos, não tinha divisão de versículos. O capítulo 11 é uma continuação do capítulo 10. Hoje, com as nossas Bíblias com divisões, às vezes isso pode até atrapalhar na nossa sequência de estudo da Bíblia. O capítulo 10, versículo 21, ele é uma sequência do capítulo 11, versículo 1, não tem uma interrupção ali, não tem nada travando no meio. Você precisa ler uma sequência. O eu do versículo 1 do capítulo 11 não é Daniel, é o anjo Gabriel que está aqui, é ele quem está trazendo esta fala para Daniel. Então lembra que ele apareceu para Daniel ali no capítulo 10, o anjo Gabriel, ele começou a falar com Daniel. Primeiro Daniel viu a Cristo, ele caiu como se fosse morto, apareceu então o anjo Gabriel, colocou a mão sobre Daniel e o fortaleceu, e a partir de então, o anjo Gabriel começou a conversar com Daniel. E essa conversa continua, ela vara para o capítulo 11 e ele fala, mas eu no primeiro ano de Dario, o medo me levantei para o fortalecer e animar. Então a resposta aqui é o anjo Gabriel. Olha só que interessante, o anjo Gabriel ele se levantou no primeiro ano de Dario. E quando nós lemos o capítulo 9, voltamos para lá, a gente percebe quando foi que Gabriel foi levantado por Deus para abençoar a Daniel com as informações escatológicas. Olha só o capítulo 9, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi construído o rei sobre o reino dos caldeus. Então aqui começou a falar qual era a época em que o capítulo 9 estava se relatando. Primeiro ano de Dario. O que aconteceu no primeiro ano de Dario? O versículo 20 agora diz assim, o 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. A partir de então, Gabriel aparece em cena, ele é levantado no primeiro ano de Dario, e ele então começa a conversar com Daniel. Desde então, ele teve esse contato com Daniel. Quando nós lemos o capítulo 10, nós vemos que essa história do capítulo 10 e do capítulo 11 acontece agora no terceiro ano de Ciro. Então, a gente percebe que se passou um tempo aqui, um período. Então, a resposta do capítulo 11, versículo 1, quem é que está falando? É o anjo Gabriel. Isso é interessante para que você leia e entenda quem está falando, para quem que ele está falando, para que você não se perca na narrativa, para que você não se perca na história. Olha só o versículo 2, o que diz agora. Agora eu te declararei a verdade. Eu, Gabriel, estou falando para você, Daniel, vou declarar a verdade para você. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Meus irmãos, isso aqui é uma narrativa histórica, né? Para Daniel, isso eram eventos escatológicos. Para nós, são eventos históricos, eventos passados, que Gabriel estava falando para Daniel. E aqui é interessante você pesquisar na internet e pesquisar esta história da Média e da Pérsia.
Lembrando que Daniel não estava mais debaixo do reino da Babilônia, de Nabucodonosor. Esse reino tinha caído, que é a cabeça de ouro da estátua. Agora ele estava debaixo do império dos Medos e dos Persas. Então ele estava debaixo do rei Dario, que era o rei da Média, debaixo do rei Ciro, que era o rei da Pérsia, que era uma coligação de dois impérios aí que estavam dominando ali, os braços, né, de prata do sonho de Nabucodonosor. Então Daniel estava ali. Gabriel fala que depois de Dario, depois de Ciro, se levantariam outros reis da Pérsia. Olha só, para Daniel era um assunto escatológico, para nós é um assunto histórico. Quem são esses 3 ou esses 4 reis que se levantariam depois do rei da Média? Os reis são, primeiro, Cambises, são os reis que eles se levantariam depois de Ciro, depois de Dario. O primeiro rei que se levantaria aqui, que Daniel está recebendo essa informação no versículo 2, o primeiro é Cambises, e ele reinou no ano 529 a 522 a.C., reinando ali na Média e na Pérsia. Cambises, segundo a história, ele foi um tirano. Então você pode pesquisar na internet sobre esse nome, procurar saber um pouco mais da sua história. Note que a Bíblia relata sobre ele, mas não fala o nome dele. Ele seria o primeiro rei a se levantar destes 4 reis que estão sendo relatados no versículo 2. Cambises, ele era um tirano. Disse na sua história que num acesso de fúria, ele matou a própria irmã que estava grávida. Então, ele fez barbaridades, ele fez coisas terríveis no seu reinado, matando a sua própria irmã que estava grávida. Ele também, para não perder o trono para o seu irmão de sangue, ele matou o seu irmão também de uma maneira oculta, onde ninguém ficou sabendo ali naquela época, naquele período, que foi ele, Cambises, que matou o seu irmão. Seu irmão tinha como nome Esmerde. Ele deveria também reinar ali ao trono quando Cambises saísse. Então ele matou Esmerde para que não tivesse nenhum problema de usurpação do trono. Isso foi o que aconteceu. Esse é o primeiro rei relatado aqui no versículo 2. O segundo rei, que é relatado no versículo 2, que se levantaria, ele tem um nome também de Esmerde, mas ele é conhecido como Pseudo-Esmerde. Ele reinou apenas 2 anos, no ano 522 a 521 a.C. Pseudo-Esmerde, o nome verdadeiro dele é Gálmata. Ele, sabendo que Cambises tinha matado seu próprio irmão para que não reinasse o trono, ele então usurpou o trono e recebeu este nome de Esmerde, né, como se fazendo um tipo de justiça. Então, eu estou pegando o trono e o meu nome vai ser Esmerde. Então, por isso que é chamado de Pseudo-Esmerde. Pseudo é algo que é falso, né? Então, Pseudo-Esmerde, o falso Esmerde, e ele então ali assumiu o trono. Depois dele aparece Dario Estapes. Dario Estapes, é interessante a sua história, depois de Pseudo-Esmerde, ele reinou no ano 521 até o ano 486. Dario Estapes foi quem criou as guerras médicas. Então, você também pesquise aí na internet para que você fique por dentro desse assunto. O que é guerras médicas, né? É guerra entre os médicos? Não tem nada a ver com a profissão médico. Guerras médicas são as guerras que houve entre a Pérsia e a Média, que era uma coligação, contra a Grécia. Por isso que é guerras médicas, ou guerras entre a Média e Pérsia contra a Grécia. Então, por isso que é chamado de guerras médicas. E ele foi quem iniciou essas guerras médicas, tendo muitas derrotas, né? Então, o Império da Média e Pérsia guerreando contra o Império da Grécia, que estava começando a ascender-se na narrativa mundial. Então, ele ali criou essas guerras médicas. Ele morreu, e depois dele reinou Xerxes. Esse Xerxes é muito interessante porque esse Xerxes é o mesmo Assuero do livro de Esté. Então foi ele quem começou a reinar depois. Você talvez já assistiu o filme 300, né? Os Espartanos. 300, aquele filme de guerra, onde aparece um homem ali chamado Xerxes, reinando a Pérsia, invadindo a Grécia e guerreando contra os espartanos, né? Então, nesse filme, o Xerxes desse filme, tanto aparece a imagem aí de Leônidas, né? Que era o principal ali guerreiro dos espartanos. Então, neste filme, o Xerxes que aparece ali,
é o mesmo Xerxes de Assuero, do livro de Ester. Então é interessante notar como a Bíblia mostra também muitos fatos históricos, né, que nós podemos estudar na escola, estudamos em livros, estudamos aí pela internet. Então, na história, o que aconteceu? Xerxes, ou Assuero, ele começou a guerrear contra a Grécia, porque o seu pai, Dario Estapes, iniciou essa guerra, as guerras médicas. E ele também continuou essa guerra depois das derrotas que o seu pai teve, e ele invadiu a Grécia. E a Grécia se juntou com os espartanos e teve uma guerra contra os persas, contra Assuero, contra Xerxes. Ali, o reino da Pérsia teve muitas baixas, muitas mortes. Então, no filme Espartanos, os 300, você pode ver isso, que os espartanos, aqueles 300 soldados ali, realmente fizeram uma barreira muito grande, mataram muitos persas, mas eles morreram. Era realmente ali a frota de Leônidas, né, que realmente montou um bom exército e guerreou contra os persas, impedindo que os persas ali tivessem um avanço muito rápido, mas eles perderam a guerra. Então, a Pérsia ganhou a guerra e invadiu depois Atenas. Só que mais para frente, eles perderam a guerra. E o que aconteceu? Que a Pérsia perdeu a guerra ali dentro da Grécia. Então, Xerxes, ou Assuero, ele volta novamente para a Pérsia. E ali ele tenta ser consolado na Pérsia, ele nunca mais se levantou depois dessa grande derrota que ele teve dentro de Atenas, dentro da Grécia. Ele então volta para a Pérsia, ele tenta se consolar no seu harém. Tanto que aí que entra a história de Vasti, que Assuero chama Vasti, mas Vasti não quer se apresentar perante o rei, ele destrona Vasti e aparece outra mulher em cena, que é a rainha Ester. Então é neste momento da derrota dele contra a Grécia, nas guerras médicas, que ele volta para a Pérsia e tenta ser consolado, e aí então que se começa a história do livro de Ester. Então, quando você lê o livro de Ester, você fique sabendo que o Assuero que aparece ali é o mesmo Assuero do filme Os 300, quando ele teve aquela derrota, então ele retorna para a Pérsia e tenta ser consolado, e depois toda aquela história se desenrola com os judeus, a perseguição que levantaram contra os judeus, Mordecai, subindo em cena também, a rainha Ester. Então, essa história acontece depois dessa derrota. Então, é interessante você estudar a história secular para você se ambientar onde estão as histórias bíblicas também. Então, olha só que interessante o versículo 2 novamente. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Os 3 reis são Cambises, Pseudo-Esmerde e Dario Estapes. E depois ele fala, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte pelas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Foi o que aconteceu. Então, ali nós vemos Assuero ou Xerxes ali empregando tudo contra o reino da Grécia e teve uma grande derrota, apesar de vencer algumas batalhas, mas teve uma grande derrota. O que aparece depois nessa visão escatológica que Daniel está recebendo? No versículo 3 agora. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei poderoso que se levantará é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. É um rei da Grécia que se levantará, e agora a Média e a Pérsia, nessas guerras médicas, irá cair. Então, agora a Média e a Pérsia sai de cena, Alexandre o Grande, que é um macedônio, se levanta na história mundial e começa a dominar e levar a influência do Império Grego adiante. Agora, Daniel está recebendo a visão do cinturão, da estátua ali de Nabucodonosor, do seu sonho, o cinturão de bronze que representa a Grécia. E o principal que levou a Grécia adiante foi Alexandre Magno, um macedônio. O versículo 3 está falando dele. Olha só, o versículo 4 agora vai falar sobre a divisão após a morte deste Alexandre o Grande. Após a morte dele, o seu reino foi dividido em 4 partes. Diz assim o versículo 4. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes.
Aqui está falando que aconteceu depois da morte de Alexandre o Grande. Alexandre Magno, ele morreu novo, ele morreu com 32 anos, morreu jovem. Ele foi realmente alguém muito influente, muito grande, com muito poder, e ele acabou reinando tudo. Mas no auge do seu reinado, ele faleceu, no auge do seu reinado, ele morreu. O seu reino não se passou para a sua descendência, mas se passou para outros reis da Grécia que reinaram. Então aí na sua tela estará passando quem que foi que herdou esse reino dividido aí. A primeira parte do reino da Grécia ficou com Ptolomeu, e ele ficou reinando na região da Palestina e Egito, onde também estava Israel. A segunda parte do reino ficou com Seleuco, onde ele reinou na Síria, a região da Síria. A terceira parte do reino ficou com Lisímaco, onde ele reinou na Ásia Menor e na Trácia. E a quarta parte do reino ficou com Cassandro, onde ele reinou na Macedônia e na Grécia. Olha só que interessante como a Bíblia estava falando de detalhes, coisas que aconteceriam antes mesmo desses fatos acontecerem. E hoje, nós, olhando para trás, nós vemos como a Bíblia foi ali perfeita nas suas profecias. Exatidão profética. Tudo que a Bíblia falou se cumpriu perfeitamente, cumpriu com exatidão. Versículos 5 a 20, eu gostaria de ler para você em uma tacada só. É um texto talvez um pouco difícil de você compreender, mas você compreenderá quem são, o que está acontecendo nessas guerras, né, entre o Reino do Sul, entre o Reino do Norte, quem são o Reino do Sul, quem são aqui o Reino do Norte que está falando. Lembra que o contexto aqui agora é a Grécia, a divisão desse reino que aconteceu em 4 reinos. E olha só do versículo 5 até o versículo 20, diz assim: o rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Esse será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um ao outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer concórdia. Ela, porém, não se conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão de suas imagens fundidas com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltará à guerra, e levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará, e porá em campo multidões maior do que a primeira. E, ao cabo de tempos, isso é, anos, virão à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o seu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, que é Jerusalém, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordos com ele, e lhe dará uma jovem casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará
recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Aqui é um texto muitas vezes que nós lemos aí e passamos batidos porque não entendemos muito bem ele. Mas aqui está se falando de uma guerra civil dentro do Império da Grécia. Então note muito bem que aqui está falando do Reino do Norte e o Reino do Sul. Quando se fala do Reino do Sul, está se falando do Egito, ou seja, as pessoas da linhagem do reino de Ptolomeu, que estava guerreando contra o reino do norte, que seria a Síria, as pessoas da linhagem de Seleuco. Então, note que é uma guerra civil dentro do Império Grego, e essa guerra onde estava acontecendo. Primeiro, eles tentaram um acordo, onde um dava a sua filha em casamento, tentaram fazer acordo por meio de casamentos, mas o acordo não deu certo e eles começaram a guerrear. E olha muito bem, a Síria fica ao norte, o Egito fica ao sul. Quem fica no meio desse caminho? Israel. Israel sofreu muito neste tempo, antes de Cristo, nesse período do reino dividido da Grécia. Israel sofreu muito com essas batalhas, porque ficava no meio do caminho. Então nós vemos aí, neste texto do capítulo 11, versículo 5 até o versículo 20, uma guerra civil dentro do Império da Grécia, onde os descendentes de Ptolomeu e os descendentes de Seleuco, no seu reinado, eles estavam em grande guerra constantemente por um certo período de tempo. Daí isso é interessante você ficar por dentro e saber. A Bíblia relata eventos históricos antes mesmo deles acontecerem. Hoje, olhando para trás, pesquisando a história, você pode perceber a exatidão profética que a Bíblia ela tem e ela possui. Agora, olha só que interessante, o versículo 21. A cena vai mudar um pouco aqui, vai aparecer alguém muito interessante, conhecido na história mundial também. Aqui aparece Antíoco Epifanes, um homem vil, aparece em cena. Versículo 21 diz assim: Depois de toda essa guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, que é uma guerra civil ali na Grécia, do Império da Grécia, depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então, Antíoco Epifanes, ele é da linhagem dos Seleudas, ele toma o trono da linhagem dos Seleudas. Era para ele ser, quem era para ser o rei era para ser Demétrio Sóter, mas Antíoco Epifanes, aparecendo em cena, ele pega o trono ali de Demétrio Sóter e ele que começa a reinar. E na história, como nós vimos também em algumas lives passadas, a aparição de Antíoco Epifanes, ele era um homem louco, ele mesmo deu esse nome para ele, Epifanes, que significa uma epifania, significa uma aparição divina, porque ele si mesmo se denominava como se fosse o próprio Deus, uma própria divindade. Então ele aparece em cena e ele acaba sendo alguém realmente um tirano, que batalhou muito contra o povo de Israel. Olha só o versículo 22, que interessante que aparece aqui. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Quando se fala do príncipe da aliança aqui, está falando do sumo sacerdote Onias, que vivia naquela época de Antíoco Epifanes. Ele foi morto por Epifanes, então ele fez guerras contra os judeus. Então Antíoco Epifanes, um grego do Império Grego, aparece em cena depois daquelas guerras civis que estavam tendo dentro do Império da Grécia. Ele também começa a guerrear agora contra o povo judeu. Tudo isso aqui é história, isso aqui é passado. Quando você lê na Bíblia Católica, os livros que são apócrifos não são inspirados, mas têm um certo valor histórico. 1ª e 2ª Macabeus, você então encontra a história de Antíoco Epifanes sendo relatado ali. Olha só o versículo 28 a 31, vai mostrar que este homem, Antíoco Epifanes, esse rei da Grécia, ele era antissemita. E diz assim o 28 até o 31. Então o homem vil, que é Antíoco Epifanes, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, que é o povo de Israel. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado,
tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Contra o sul aqui é contra o reino do sul, que seria o Egito. Porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a sua santa aliança. Aqui, então, é relatado uma guerra que ele teria contra o Egito, mas ele perde essa guerra, então ele vai se consolar guerreando agora contra o povo judeu. Então ele sobe um pouco mais, chega em Jerusalém e guerreia contra o povo judeu. Versículo 31 diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui é uma figura que está mostrando o que o Antíoco Epifânios ele fez. Quando ele chegou, isso nós estudamos em algumas lives passadas, em Jerusalém, ele chegou no templo dos judeus que Esdras e Neemias tinham levantado. Ele chegou no templo do judeu, fez cessar todo tipo de sacrifício que os judeus realizavam ali, que os sacerdotes realizavam, e ele sacrificou uma porca, colocando a imagem de um deus grego ali, que é Zeus. Ele colocou a imagem de Zeus e profanou aquele local. E essa história nós vimos numa live passada. É bom você também pesquisar sobre Antíoco Epifânes e a maldade que ele fez contra os judeus. Olha só que terror. Chegou ali no templo, sacrificou uma porca e colocou a imagem de Zeus ali, terminando todo tipo de sacrifício. Agora o templo era dos gregos, agora o templo era de Antíoco Epifânes. Os judeus não tinham mais domínio dentro daquele templo, porque Antíoco Epifânes estava ali dominando sobre os judeus, maltratando os judeus, sendo tirano contra os judeus. Ele era um antissemita. Mas olha só o que aparece no versículo 32 ao 34, aqui fala dos macabeus. Olha só que interessante o 32 ao 34, diz assim: aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui está falando dos macabeus, o povo que conhece o seu Deus, os judeus fiéis e zelosos a Deus. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Olha só que interessante, esse texto aqui está falando dos macabeus, onde um homem chamado Judas Macabeus iniciou uma revolta contra Antíoco Epifânes. E Judas Macabeu, sendo um judeu, olhou para o templo e viu como o seu povo estava sendo maltratado. Olhou para o templo e percebeu que aquele templo não estava mais honrando o nome de Deus, mas ali dentro estava agora uma imagem de Zeus, um deus grego da mitologia grega. E o que estava sendo sacrificado ali? Abominações para os judeus. Uma porca estava sendo sacrificada. Então Judas Macabeus, montando um exército de judeus, que eram conhecidos como os macabeus, invadiram então o templo e expulsaram dali os gregos, então derrotando desta maneira os gregos e santificando, purificando novamente o templo, tomando o templo de novo para o poder dos judeus. Olha só que interessante o que acontece ali. Judas Macabeus, ele é considerado como o pai dos zelotes. Quando você chega no Novo Testamento, você encontra ali zelotes aparecendo no Novo Testamento. Um dos discípulos de Jesus Cristo fazia parte desse grupo dos zelotes. Os zelotes eram pessoas que lutavam contra os impérios dominantes, judeus que lutavam contra os impérios. No caso do Novo Testamento, os zelotes lutavam contra o Império Romano que estava em vigor. Neste caso aqui, dessa história que nós estamos lendo, o Império em vigor era o Império Grego. Então, os zelotes, ou Judas Macabeus, os macabeus lutavam contra os gregos. Então, os zelotes do Novo Testamento são da descendência, ou são filhos, né, dessa maneira de dizer, aqui de Judas Macabeus, desse grupo que se revoltou, então, contra Antíoco Epifânes. E agora, nós temos aqui uma outra imagem sendo aparecido nessa profecia que o anjo Gabriel está trazendo para Daniel. Nós veremos aqui agora o anticristo sendo representado, algo mais para frente ainda. Diz assim o versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, que está falando do anticristo, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus,
contra o Deus dos deuses, falará ele coisas terríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui neste versículo está falando que quando o anticristo aparecer no reinado dos pés de ferro e barro, dentro do sonho de Nabucodonosor, que é o império do anticristo, que serão 7 anos de tribulação, que nós estudamos em Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Aqui está falando então agora do anticristo e fala que ele, quando aparecer em cena, no cenário mundial, ele será próspero, ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele planejou. Olha só o versículo 37, diz que ele vai se considerar um Deus. E talvez ele vai levantar a bandeira LGBT. Olha só que interessante. Versículo 37 diz assim: não terá respeito aos deuses de seus pais. Ele não vai ter respeito a nenhum tipo de religião, adoração, porque ele vai querer toda a adoração para si. Diz assim o versículo ainda: nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aqui talvez está se fazendo uma referência que este homem, o anticristo, talvez ele vai ser alguém homossexual. Ele não terá o desejo de mulheres. Então talvez ele vai aparecer em cena também levantando a bandeira LGBT, que é uma bandeira que já está sendo levantado aqui pela esquerda, por exemplo, no Brasil. Ele vai se levantar talvez esta bandeira, porque esse versículo parece fazer uma referência a isso, que ele não tem o desejo de mulheres, talvez ele vai ser uma pessoa que seja homossexual. Olha só o versículo 38 então. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Aqui é uma referência a Satanás. É esse Deus que o anticristo estará honrando no período da tribulação. Um Deus diferente. Esse Deus é o dragão, porque quando em Daniel, ou em Apocalipse capítulo 13, o dragão, que é Satanás, se coloca na praia, ele levanta o anticristo e levanta o falso profeta. O anticristo saindo é a besta que sai do mar, o falso profeta é a besta que sai da terra. O anticristo e o falso profeta estarão agindo aqui na terra, fazendo milagres, fazendo sinais, pelo poder de Satanás, pelo poder satânico. É esse Deus que o anticristo estará honrando no período da tribulação. Olha só o versículo 39, vai dizer que quem seguiu o anticristo será recompensado, diz assim o versículo 39. Com auxílio de um Deus estranho, que é o dragão, que é Satanás, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Olha só então, aquelas pessoas, aquelas nações, aqueles presidentes que reconhecerem a grandeza do anticristo e se alinharem aos planos do anticristo, então o anticristo honrará essas pessoas. Mas aqueles que se lutarem contra o anticristo, então o anticristo irá perseguir essas pessoas. Nós vemos isso, por exemplo, na moeda de troca da época que será criada no período da tribulação, que é a marca da besta, né? O número 666, só pode comprar ou vender quem tiver essa marca. Então você vai ser honrado tendo um comércio, ou podendo comprar no comércio, se você se alinhar a este plano econômico que a besta vai levantar no período da tribulação. Mas se a pessoa, naquele período da tribulação, não se alinhar a esse plano econômico, não aceitar a marca da besta, ela será então perseguida. Então perceba bem, aqueles que ficarem do lado do anticristo, então serão honrados pelo anticristo. E é isso que Satanás sempre fez. Fica do meu lado e você será honrado. Lembra o que ele fez com Jesus Cristo, na tentação de Jesus Cristo no deserto? Se você prostrar perante mim, todos esses reinos eu então te darei. Isso é plano maligno, né? Então você se alinha a ele e ele então honra a você. Então é dessa maneira que o anticristo vai trabalhar na tribulação. O anticristo também, assim como Antíoco Epifânio, ele será antissemita, fará uma falsa paz com Israel, mas depois perseguirá Israel. Diz assim o versículo 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, contra Sião, contra Jerusalém, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E aqui nós temos uma imagem rápida nesse versículo da guerra do Armagedon, porque ele vai ali realmente
armar o seu exército diante de Sião, ali naquele vale do Megido, vale de Josafá, que é a guerra do Armagedon, e ele vai ser destruído quando Cristo descer dos céus, pisar no Monte das Oliveiras, livrar o seu povo. Cristo então ali derrotará o anticristo, derrotará o exército inimigo. É a guerra do Armagedon que é nos dito em Apocalipse capítulo 19. E aqui, meus irmãos, nós temos o período da tribulação sendo anunciado quando nós vemos sobre o anticristo. Só para a gente falar um pouco do capítulo 12, olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 12, diz assim: nesse tempo, porque a conversa continua, note que o capítulo 10, 11 e 12 é uma narrativa só. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde em que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo por todo aquele que for achado escrito no livro. E aqui é uma referência à grande tribulação, onde Miguel, que é o arcanjo de Deus, ele se levantará como príncipe defensor da nação de Israel. E ele sempre tem batalhas angelicais defendendo a nação de Israel. Apocalipse capítulo 12 vai mostrar uma guerra de Miguel e seus anjos contra o dragão, ou seja, Satanás e os seus anjos. E Miguel ganhará aquela guerra, onde Satanás será expulso das regiões celestiais, Satanás cairá aqui para a terra e é onde a tribulação terá um período mais ferrenho ainda, porque Satanás nesse período perdeu acesso ao céu, perdeu acesso às regiões celestiais e agora então o trono do anticristo será ainda pior, será ainda mais em trevas contra então a nação de Israel. Mas Israel será salvo no final. Romanos capítulo 11 promete uma salvação nacional para Israel sobre o remanescente, aqueles fiéis que permanecerem no Senhor. Aqui, meus irmãos, muita informação o capítulo 11 traz. É bom que você leia de uma maneira devagar o capítulo 11, medite, pesquise. Você precisa ler com uma internet ligado para você possa pesquisar. Você precisa ler com livros de história do lado para que você possa se inteirar também na história secular e como a Bíblia se encaixa dentro dessa história mundial. É bom que você também perceba isso, mas aqui nós temos uma história que vai além, que são histórias escatológicas, histórias que nenhum homem ainda escreveu, mas Deus já revela para nós o que vai acontecer no futuro, quando aparecer este homem vil, que é o anticristo. Então aqui a gente termina a live de hoje, capítulo 11, bastante informação, mas espero que tenha sido bem claro para vocês. Próxima live, então, estudaremos o capítulo 12 para a gente encerrar Daniel. Que Deus abençoe a sua vida.